A gente tem muitas equipes de transição, com muitos nomes representativos aí de várias áreas, declarações que têm deixado aí uma certa incerteza no mercado financeiro, e na área econômica não é só questão de PEC, de gastos, de programa social, de arcabouço fiscal. Tem políticas relevantes e uma delas é a política a ser implementada na área de combustíveis, na área da Petrobras, a questão de estatização ou não, desestatização, controle sobre venda de ativos da empresa. A gente tem visto uma repercussão muito negativa de mercado financeiro, com uma queda muito forte das ações da Petrobras desde a eleição de Lula, e declarações que deixam aí uma certa preocupação contra um controle na política de preço. Aliás, eu já, antes de passar a fala para você, Adriana, eu lembro que o atual governo também criou uma situação meio artificial para segurar os preços. Os combustíveis estão subindo aí nas últimas semanas, especialmente a gasolina, né, que é no que se refere ao bolso do consumidor, não é, ao colocar um teto para o ICMS. Isso também vai ser motivo de discussão com os estados que estão perdendo receita, querem maior repasse, né, alguns estados até tentando aumentar o ICMS sobre outros produtos para compensar. Mas, Adriano, em linhas gerais, como é que você está vendo esse início de discussões, né? Nós temos Jean Paul Prats sendo mais porta-voz das possíveis ideias do governo, ele que é senador, cotado, né, para a presidência da Petrobras. Mas como é que você tem visto o encaminhamento? Olha, Denise, o encaminhamento tem sido um pouco tumultuado, como você falou, né? A equipe de transição da área de energia é uma equipe que eu já esperava por esses nomes, né? Afinal de contas, quem ganhou a eleição foi o presidente Lula e o PT, e para a transição foi chamado pessoas de confiança, né? Pessoas que já tinham trabalhado, inclusive, em diferentes governos do PT. Né? Você tem o coordenador da área, que é o Maurício Tolmasquim, né? O coordenador do grupo, que foi presidente da EPE, foi secretário executivo do Ministério da Dilma Rousseff, né? Você tem o Nelson Hubener, que foi diretor-geral da ANEEL, que também é o coordenador da área de energia elétrica, o senador Jean Paul Prats, coordenador da área de óleo e gás, que tem se destacado aí nos últimos meses com essa pauta de óleo e gás no Senado, e o Gilles, né, que está na área de mineração. Agora, veja bem, durante mesmo a campanha, o presidente Lula fez muita declaração que assustou o mercado, né? Lembra que ele falou que ele ia brasileirar o preço, né? Não ia mais privatizar as refinarias e que também estava pensando em reestatizar a Eletrobras. Logicamente que tudo isso foi discurso de campanha e muitas vezes que você fala em campanha você não consegue fazer quando você ganha a eleição, porque aí você vai para o mundo real. Agora, durante a transição também, nessa área específica de petróleo, tem se falado muitas coisas que o mercado não tem gostado e isso reflete na ação da Petrobras. A ação da Petrobras já caiu aí quase 40% entre o resultado do segundo turno e a semana passada, por exemplo. Por quê? Porque tem se falado muito, vamos outra vez interferir no preço, o preço vai ser política de governo. Aí depois fala que não vamos interferir na Petrobras. Se fala também de parar a privatização das refinarias, se fala de construir novas refinarias, né? Se fala de mudar a política de dividendos da empresa. Então tudo isso assusta o mercado. Eu acho que seria de bom tom se falar menos sobre Petrobras. A gente tem que entender outra vez, muita gente não entende, que a Petrobras é uma empresa de economia aberta, né? Uma empresa cotada na Bolsa. Então você tem que ter muito cuidado ao fazer declarações sobre Petrobras, porque isso pode causar muito lucro ou muito prejuízo para determinadas pessoas. Então, eu acho que o grupo de transição deveria falar menos de Petrobras, falar mais de política pública. A questão, por exemplo, da reestatização da Eletrobras não está sendo falado, que é muito bom, né? Então, vão agora aguardar, porque também a gente sabe que, historicamente, quem participa de grupo de transição acaba não sendo ministro. Obviamente que isso pode mudar agora, pode ser que alguns dos participantes do grupo de transição virem ministro, virem presidente da Petrobras, etc. Mas nada garante isso. Então agora o presidente Lula voltou a Brasília e a gente imagina, né, que nas próximas semanas ele vai começar a anunciar o nome dos futuros ministros, e os futuros ministros vão começar a escolher os secretários executivos, e no caso da Minas e Energia, em conjunto, obviamente, o presidente Lula vai ser escolhido o presidente da Petrobras, né? O presidente da Petrobras também, historicamente, tem sido sempre uma escolha do presidente da República. Vamos aguardar com calma, né, para ver o que acontece, ainda está muita especulação, e isso aí não é bom. Volto a repetir, principalmente
tem que se tomar muito cuidado ao falar de Petrobras. Agora a gente sabe que o atual governo também provocou muita turbulência no mercado financeiro, com várias mudanças na presidência do Banco Central, alterações no Conselho, tentativa de interferir na política de preço da Petrobras, porque os combustíveis incomodaram demais, foram um dos fatores de pressão na inflação. Isso teve uma repercussão muito ruim do ponto de vista de popularidade, de se criar um ambiente de menor confiança em relação à economia, que, claro, acaba afetando a percepção política das pessoas, não é? Então houve aquela mudança, o teto do ICMS, que foi uma das estratégias aí que deram mau resultado, a isenção de tributos federais. Você acha que isso prossegue, tem condição, é uma estratégia válida, ou você acha que é preciso tratar de outra forma a questão dos preços, ou manter essa relação com preços externos do petróleo, a cotação e o dólar, há a possibilidade de se definir uma nova política que gere menos vulnerabilidade em relação às flutuações internacionais? Olha, Denise, eu sou daqueles que defendem que a única coisa que não se pode fazer em relação à política de preços é interferir na Petrobras. Petrobras é uma empresa, volto a repetir, que tem acionista. Você não pode usar o dinheiro do acionista para fazer política, né? Política econômica e política partidária. Então, mas também não pode ser é justo que o governo se preocupe com a volatilidade do preço do petróleo, principalmente quando o petróleo, como foi no caso aí ano passado, de ultrapassar a barreira dos US$ 100. Mas aí você tem que fazer política pública. Política pública no Congresso, você pode aprovar a criação de um colchão, de um fundo de estabilização, ou também o que o governo Bolsonaro fez, que foi estabelecer um teto do ICMS. A questão do ICMS é muito polêmica, né? Veja bem, naquele momento havia uma necessidade, né, de tentar reduzir preço. E ao reduzir o teto para 17%, 18%, o preço da gasolina e do diesel caíram, do próprio botijão de gás. Obviamente os estados foram prejudicados, porque houve queda de receita. Mas, de qualquer maneira, também havia no governo, os agentes do setor privado, uma expectativa já antiga de mudança nesse teto do ICMS, que ICMS muito alto, no caso dos combustíveis, causa muita sonegação, né? E a sonegação, então, acaba também reduzindo a receita dos estados. Agora, eu não sei, isso vai ser um debate grande a partir de janeiro, porque também você voltar a aumentar muito o teto do ICMS, você pode provocar aumento de inflação e aumento do preço na bomba. A boa notícia, Denise, é que a gente está prevendo que em 2023 o preço do barril fique numa média mais baixa que 2022. Por quê? Porque você está tendo uma crise econômica, o juro está subindo muito, o preço do barril do petróleo, mercado futuro, já está abaixo de US$ 90, e a gente imagina que ano que vem você possa ter uma média de petróleo em torno de uns US$ 75. Isso ajudaria muito para rediscutir a questão do teto do ICMS, sem afetar a inflação e sem reduzir tanto a receita dos estados, e ajudaria também ao Congresso a criar algum tipo de política pública, de um colchão, fazer uma nova CID ou um fundo de estabilização, que tem que ser feito quando o petróleo está em baixo, não quando o petróleo está muito alto. Então essa é a boa notícia, porque se o petróleo ficar a um preço significativamente mais reduzido que 2022, essa história também de PPI, de paridade de importação, de dolarização, ela acaba sendo jogada de lado, né, porque o petróleo está barato. Essa discussão só aparece e ela só esquenta quando realmente o preço do barril sobe muito e o câmbio, né, como aconteceu exatamente em 2022. Bom, nós temos a participação aqui da nossa audiência, que eu acho que é um tema relevante, que inclusive já foi citado por Jean Paul Prats, a Tatiana Salles, dizendo que a Petrobras não está investindo nada no momento de transição energética, mas está distribuindo dividendos adoidado. Ela quer saber qual é a sua opinião, Adriana. E eu lembro que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou recentemente a distribuição de 43,7 bilhões em dividendos para os acionistas, e a Petrobras teve um papel relevante, inclusive, no desempenho das contas públicas neste ano, com tudo que repassou de dividendos, de royalties para o governo. Então, a alta da cotação dos combustíveis, do preço dos combustíveis, teve esse outro efeito também sobre as contas públicas. Qual que é a sua posição em relação a isso? Olha, Denise, esse é um tema bem polêmico. Realmente a Petrobras pagou dividendo muito alto, mais alto que outras companhias petrolíferas, né? Agora, as outras também pagaram. O que aconteceu em 2022? Preço do petróleo caro, você tem uma receita e um lucro maior para as petroleiras. Então elas podem pagar mais dividendos.
No caso da Petrobras especificamente, o pré-sal faz toda a diferença, porque o pré-sal hoje já é quase 80% da produção nacional e o custo de produção do pré-sal, de exploração, ele está em torno aí de $3. Então a Petrobras realmente conseguiu lucros extraordinários em 2022, o que beneficiou muito o governo. O governo também poderia pegar esse royalties e esse dividendo, também criar um fundo para a pobreza, ou um fundo de estabilização para o preço. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o acionista majoritário e ele que levou a maior parte dos dividendos. Agora, essa história de que o Petrobras está pagando muito dividendo e com isso não está investindo, a gente tem que tomar muito cuidado. A minha posição é o seguinte: talvez sim a Petrobras tivesse que pagar menos dividendo para ficar com algum caixa, porque petróleo tem um preço muito volátil. Como eu já disse anteriormente, ano que vem se espera um preço barril mais barato. Então, a Petrobras ano que vem, ela pode ter uma receita menor, mas os compromissos de investimentos vão continuar os mesmos. Então, talvez ela tivesse que ter guardado um pouco de mais de dinheiro no caixa para usar quando o petróleo fica mais barato, como as empresas petrolíferas usam. Então, acho que talvez houve realmente um excesso de pagamento de dividendos para tentar resolver as contas públicas. Agora, essa questão de usar dividendo para investir tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque mesmo pagando dividendo, a Petrobras investiu sim, a produção aumentou. E a questão da transição energética é outro ponto. A Petrobras não tem investido em transição energética porque ela estava nos últimos anos cuidando da dívida dela. Lembra que quando o governo da presidente Dilma acabou, a Petrobras devia $150 bilhões. Ela teve que fazer todo um ajuste para voltar a ser uma companhia lucrativa, como é o caso agora. Então, nesse momento, ela pode estar preocupada agora, no próximo plano de negócio, a investir em transição energética, como as outras petroleiras estão fazendo. Agora, tem que tomar cuidado. Que tipo de cuidado? É investir em energias que tenham taxa de retorno econômica e não taxa de retorno política. E tem que entender também que a Petrobras é uma empresa de petróleo. A Petrobras não é uma empresa de energia renovável. Essas questões têm que ser colocadas na mesa para que a gente não cometa os mesmos erros que cometeu no passado, de usar a Petrobras para fazer investimentos preocupados unicamente com o retorno político e não com o retorno econômico dos acionistas da empresa. Agora, voltando aí das declarações do senador Prates, ele é curioso, né? Eu queria até que você traduzisse um pouco aqui para a nossa audiência o que pode dizer quando ele diz que essa política de preços não é da Petrobras, a política de preços é do governo. Vamos começar a separar bem essas coisas. A Petrobras vai fazer a política de preços dela, para os clientes dela, para o volume e a quantidade de clientes dela, como qualquer outra empresa vende. Agora, quem vai dar a política de preços no geral para o Brasil, se vai ter de alguma forma um colchão de amortecimento, conta de estabilização, preço de referência, sem absolutamente falar em congelamento, nenhum ato forte nesse sentido interventivo, é o governo brasileiro. O governo é uma coisa, a Petrobras é outra. E aí, Adriano, dá para conciliar essas duas coisas? Ele fala em colchão de amortecimento, né, conta de estabilização. Você sempre falou dessa possibilidade de um fundo, ou então de um tributo. Você citou a CID há pouco tempo. Essa seria uma sinalização favorável do novo governo? Olha, eu acho que dá para separar sim, né? Eu sempre falo que a Petrobras é uma empresa de capital misto, onde o governo é o acionista dela, o principal acionista. Então, quem tem que tratar da Petrobras é o presidente da Petrobras, a diretoria da Petrobras. E depois o acionista tem que cobrar da diretoria uma empresa eficiente e uma empresa que dê lucro para poder pagar os dividendos que todo mundo quer quando compra a ação da empresa. O governo brasileiro cuida do país, né? E ao cuidar do país, ele pode sim fazer política pública. De que maneira? Ele pode apresentar no Congresso projetos de lei para ser discutido no Congresso Nacional que criem uma nova CID, como eu falei anteriormente, que crie política de estabilização de preços, que crie o colchão, como a gente fala, para evitar grande volatilidade para o bolso do consumidor quando o preço do petróleo dispara. Isso sim é função de governo. Agora, não é função de governo intervir no preço da Petrobras. Então dá para separar dessa maneira. Petrobras, quem trata a Petrobras é a diretoria da Petrobras. Quem trata do Brasil é o governo. E aí você separa essas coisas, aí sim o mercado não vai ter problema nenhum. Se o governo eleito, democraticamente, quiser fazer política pública, quiser usar os dividendos para criar um fundo da pobreza, quiser usar os dividendos para criar um fundo de estabilização e os royalties,
a querer aprovar leis que criem colchões e estabilização de preço, nada mais justo que isso. Esse é o caminho correto. Bom, e nós temos divergências aqui da nossa audiência. O Marcos Roberto, ele disse que você está fazendo uma análise magnífica. Ele diz que é acionista da Petrobras e faz questão dos dividendos e da eficiência da empresa, uma análise perfeita. Já o Luiz Silveira diz que o Estado brasileiro ainda é o sócio majoritário e deve dispor da empresa para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Se o acionista privado não estiver satisfeito, que venda as suas ações. E aí, Adriano, como é que fica essa divisão, não é, em relação à representatividade da estatal, tanto no mercado acionário, do ponto de vista do retorno para o acionista, inclusive acionistas do exterior, né, que é uma empresa de capital aberto com venda de ADR, de ações no exterior também, e tem essa questão da importância para o país, né? Denise, essa é uma confusão, né, que a gente vive há muitos anos. A própria imprensa, ao chamar a Petrobras de uma empresa estatal, comete um erro conceitual, né? A Petrobras não é uma estatal, a Petrobras, volta a repetir, é uma empresa de economia mista, onde tem a participação de investidores privados, nacionais e estrangeiros. Então, se a gente quiser usar a Petrobras para fazer política de governo, para conter inflação, para fazer política social, aí nós temos que tomar a atitude de fechar o capital da Petrobras. Aí o governo vai lá, compra todas as ações que estão em bolsa, fecha o capital da Petrobras, aí a Petrobras vira uma empresa estatal e aí sim o governo, sendo 100% dono da Petrobras, ele pode fazer o que ele quiser com a Petrobras, vender gasolina abaixo do preço do mercado internacional, fazer política social, incentivar aí o conteúdo local, né, a construção de plataformas no Brasil, enfim, tudo que é tipo de política econômica. Agora, enquanto ela for empresa de economia mista, me parece que é equivocado. E a gente já viu, né, quando a gente tentou fazer isso com a Petrobras, de usar a empresa para fazer política pública e conter a inflação, foi um desastre, né? Principalmente quando você olha, em particular, o governo da presidente Dilma, né? Onde você fez um rombo de caixa na Petrobras de mais de 50 bilhões de dólares, porque subsidiou gasolina e diesel e botijão de gás. Você criou uma dívida de 150 bilhões de dólares, a empresa naquela ocasião só não quebrou porque era uma empresa estatal, mas demorou muito, né, para você... Fora os investimentos equivocados, né? Como eu falei, investir olhando só taxa de retorno política, lembra? Tentaram construir refinarias no Maranhão, no Ceará, o Comperj no Rio, a própria refinaria do Recife. Então o que a gente tem que nesse momento entender é que não dá para olhar para trás, não vamos ter compromisso com o passado. O passado foi muito ruim para a Petrobras em função dessas políticas, então a gente não deve repetir. Agora, volta a colocar, se quiser usar a Petrobras, a gente tem que ter uma discussão séria. Vamos então fechar o capital dela, vira 100% estatal, aí tudo bem, pode fazer o que quiser com ela. Agora, Adriano, queria até voltar para esclarecer mais essa questão que você colocou dos resultados muito negativos que ficaram do governo Dilma, que tiveram muito a ver exatamente com essas políticas que foram implementadas na época, porque as pessoas relacionam muito a questão de desvio de recursos. Desvio de recursos, a impressão que me deu na época é que isso já estava incorporado no preço e não chegava a afetar os resultados de balanço da estatal, né? É uma coisa que era bem gerenciada, essa coisa de desvio de recursos que vinha de antes do governo Dilma, muito provavelmente, porque a gente tinha diretores envolvidos que não entraram naquela época no governo. É uma coisa que já vinha estruturalmente de antes, possivelmente. Não é? Agora, o que deixou o resultado muito ruim foi essa estratégia de políticos, investimentos nas refinarias, a contenção de aumento de preços, e é uma coisa que deixa os governos desesperados. É quando você tem uma pressão mais forte, seja por causa do câmbio, seja por causa do petróleo, que os preços começam a subir e a gente percebe que os governos não sabem como lidar com essa situação, não é? Com certeza, né? Sempre que o preço da gasolina do diesel sobe muito, bate um desespero. E sabe por quê? A gente está falando de uma commodity, né, Denise? É como café, é como ferro, né? Como qualquer minério. Você tem, o mercado muda, né? Você tem ciclos de commodity muito alta, como foi nos últimos tempos, né? A pandemia. A pessoa esquece, mas no início da pandemia, em 2020, em abril, o preço do barril chegou a bater $20, ou até menos $20. Depois veio a vacina, o preço começou a subir, que a economia recuperou,
e veio a guerra da Ucrânia que fez esse estrago todo a nível de crise energética, com o petróleo, com o gás, com os derivados de petróleo. Então, o que a gente tem que entender, eu volto a dizer isso, a gente tem que se preparar para os momentos de crise. E se a gente está preocupado em que o consumidor não seja penalizado com movimentos conjunturais, como é o caso da guerra da Ucrânia, a gente tem que criar mecanismos de política pública. A gente não pode usar a empresa para fazer política pública. Então, nesse momento, vamos lá, outra vez, aprova no Congresso leis de estabilização, de criação de colchão, e vamos também, uma coisa importante que eu acho é o seguinte, essa questão do ICMS que a gente colocou é muito sensível. Eu acho que os governadores têm até uma ação no Supremo Tribunal discutindo essa questão do ICMS. Mas eu acho que deveria aproveitar essas leis aí que foram criadas no governo Bolsonaro, a 191 e a 192, que cria a monofasia, que cria o teto do ICMS para o diesel e para a gasolina, e isso aí é um primeiro movimento de uma reforma tributária. Então, não vamos jogar isso tudo fora. Tem um lado positivo disso. Quando você cria teto, você reduz muito a sonegação, né? Quando você cria monofasia, a mesma coisa, né? E você acaba também criando um imposto mais baixo para produtos que são essenciais para a população. Lembra que a limitação do teto não fica só no combustível, ela também foi feita para energia elétrica e para telecomunicação. Então, acho que a gente deve partir disso e fazer uma reforma tributária o mais rápido possível. Eu vejo que há uma intenção do governo que nos primeiros 6 meses faça essa reforma tributária. Vamos torcer para que isso aconteça. E aí tudo que foi feito já em termos de ICMS, de combustível, energia elétrica e Conexão com o telecomunicação... Adriano. Adriano, repete um pouquinho, por favor, que deu uma travada aí na tua imagem. Tá. Por favor, só volta um pouquinho. Tá. Eu estava dizendo que a gente deveria aproveitar essas mudanças que foram feitas no governo Bolsonaro, no teto do ICMS, que não foi só em combustível, foi energia elétrica e foi em telecomunicação também. Para quando se fizer essa reforma tributária no próximo ano, e vamos torcer para que isso ocorra, a gente ajuste melhor isso. Porque vamos também entender que não é justo que bens essenciais paguem um imposto tão alto, né? Combustível, energia elétrica e telecom, pagavam ICMS como se fosse cigarro e bebida. Então não é justo isso. Também não estou dizendo que tem que reduzir a receita dos estados, já tem que criar uma reforma tributária que se reduza determinados impostos para determinadas mercadorias e produtos e para outras não. Tá? Tem muita anomalia, né? O sistema tributário brasileiro é complexo, é muito difícil, é surreal e precisa mudar isso. Então eu acho que também não foi totalmente errado as mudanças que foram feitas para conter o aumento de preço. Deveria se aproveitar essas mudanças para introduzir isso numa discussão mais ampla de reforma tributária.